Boa noite, boa tarde-noite, na verdade. Não vou me esquecer, porque já são 6, quase 7 horas da noite. E estamos aqui mais uma noite no nosso encontro, na nossa live, para a gente poder conversar sobre assuntos relacionados aos nossos bebês, que vão nos ajudar e tudo mais. Eu atrasei um pouquinho. Antes de qualquer coisa, já quero pedir desculpas pelo atraso. Tive uma emergência, mas acho que vai dar tudo certo. E se caso eu tiver que sair, eu já peço desculpas pra vocês. Mas eu vou fazer o possível pra continuar até o final, certo? Combinado? Gente, então é isso. A gente vai conversar hoje sobre como desvendar o sono do bebê. Sono é um assunto, assim, polêmico, porque muita gente não consegue entender, não consegue saber como é que funciona esse quebra-cabeça do bebê. E muitas vezes acham que o nosso sono é igual ao sono dos bebês. Então hoje a gente vai conversar sobre o sono propriamente dito, como que funciona o ciclo do sono do bebê, os fatores que interferem. E isso tudo a gente vai falar na live hoje, tá bom? Boa noite para vocês que chegaram enquanto eu já tinha dado boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Isabela. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Érica. Então é isso. A live de hoje a gente vai falar sobre como vocês devem entender como é a compreensão mais assim principal de sono de bebês. E na semana que vem a gente vai continuar falando de sono, porém a gente vai entrar mais especificamente como fazer para poder melhorar o sono do seu bebê, como ajudar o seu bebê a esticar as sonecas ou até mesmo esticar por mais horas o sono noturno, a fazer um planejamento de sono do seu bebê, tudo isso na semana que vem. Ou seja, hoje vai ser a etapa 1 e na semana que vem a etapa 2. Porém, quem tá precisando de informações a respeito do sono do seu bebê, que tá gestante, que tá grávida, oh meu Deus, que está gestante, que está tentando ter um bebê, ou até mesmo que é mãe de primeira viagem, então fiquem ligadinhos, porque essa live de hoje, ela é importantíssima para vocês darem continuidade na live da semana que vem. Por quê, gente? Porque sono é um negócio complicado. Quem é que aguenta ficar sem sono? Ninguém aguenta ficar um período muito longo sem dormir ou tendo abstinência de sono, ficar várias noites sem dormir. Se você é gestante ou se você é amiga de alguma gestante e sabe que esse assunto é importante, aproveita, gente. Vamos compartilhar a nossa live, o link da nossa live. Vamos dar bastante corações, já vi que eu recebi alguns aqui, para as pessoas poderem receberem o informativo da nossa live, poderem compartilhar, poder dividir aqui com a gente as suas histórias. E eu estou programando fazer algo especial no finalzinho dessa live, que é abrir espaço para alguma mãe, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser contar a sua história, quiser contar alguma experiência, mandar a solicitação pra gente participar aqui ao vivo. Se eu ver que nem não teve nenhuma dúvida e tudo mais, eu tenho várias pessoas que são minhas amigas, que eu conheço, que estão aqui online, que eu já vi. Maísa, Renata. A Renata mesmo colocou que o bebezinho dela dorme em qualquer lugar. Isso é uma maravilha. E eu até falei pra ela, aproveita que isso é para poucos. Então é isso, gente, compartilhem o nosso através desse aviãozinho que tá aqui no cantinho da sua tela, para as pessoas que vocês conhecem, que vão se interessar por esse assunto, pros seus contatos. E também não se esqueçam, quem ainda não me segue, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, então o link tá na bio, se inscreve aqui no Instagram, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os assuntos que a gente colocar aqui durante a semana. Combinado? Tudo bem? Então vamos lá dar início? Gente, quando eu decidi falar sobre sono, eu falei assim, eu nem preciso ficar me aprofundando demais, porque se existe uma coisa que eu estudei desde quando me tornei mãe, foi sobre sono dos bebês.
Porém, o meu erro fatídico foi deixar para estudar ou até mesmo para compreender sobre sono depois que o Henrique nasceu, depois que eu já estava no momento de dificuldade, onde eu não entendia, onde eu deixava ele por várias horas acordado e quando eu fazia dormir, era aquela luta, chorava 40 minutos, horas. A minha tia Vera, que inclusive já está aqui online com a gente, sabe, gente, ele chorava muito antes de dormir e eu achava que isso era normal. Só com o tempo que eu descobri que cada bebê tem o seu temperamento. E tem bebês que vão dormir bem mais, que são bebês mais sonolentos, que são bebês que não dão trabalho para dormir. Porém, tem os bebês, que é a sua grande maioria, que dormem menos, que são bebês mais ativos, que são bebês mais agitados. E isso pode estar relacionado lá com o período de gestação. Porque através de exames e estudos se descobriu que a partir do 28ª semana de gestação já é possível perceber que o bebê está dormindo. Mas ele entra na fase de sono mais profundo a partir da 37ª semana de gestação, que realmente ele tem um ciclo de sono perceptível. Mas nós vamos falar de ciclo de sono do bebê um pouquinho mais pra frente ainda hoje. Porque antes, eu quero deixar claro aqui para as mamães que se o seu bebê não dorme tão bem quanto o bebê da vizinha, quanto o bebê da amiga, não se apavorem, não fiquem desejando o bebê da colega, porque o normal é realmente o bebê ele acordar mais vezes à noite, ele querer mamar toda hora. O normal é o bebê querer estar perto da mamãe na hora de dormir para se sentir seguro. O normal é isso mesmo, eles não terem um sono regular, é eles confundirem o dia com a noite, porque lá dentro da barriga para ele tudo era uma coisa só. Certo? Então, não se assustem se o seu bebê dormir menos ou dormir mais que outro bebê. Cada bebê, ele é único, gente. Só que quando a gente percebe que o nosso bebê, ele é um pouquinho diferente daquele bebê que a gente conhece, a gente fica assim angustiado. Fica angustiado porque acha que tem algum problema com o seu bebê. A gente junta o cansaço, a fadiga que a gente vai ficando de várias e várias noites acordadas. E aí, devido a tanto desgaste físico e psicológico, a gente acaba caindo numas ciladas. Eu vou considerar que algumas são ciladas, não são todas não. O que significa isso? O que são essas ciladas? Caírem nas famosas consultoria do sono. E eu estou falando, gente, por experiência própria, porque eu caí. Eu paguei 2 vezes por consultorias do sono. Inclusive, uma delas, o Henrique tinha apenas 2 meses de vida. E a gente vai conversar aqui que bebês, gente, até os 4 meses, eles não têm um ciclo de sono definido. Eles não têm um ciclo de sono estabelecido. Até os 4 meses, 3 a 4 meses, é tudo muito confuso. É o período onde eles têm mais cólicas, é o período onde eles necessitam de amamentar cada vez mais. Então, não adianta a gente achar que algum método, alguma técnica milagrosa vai trazer pra gente o resultado de todos os nossos problemas. Não existe isso, até mesmo porque, gente, se alguém prometer isso pra você, que isso bebê vai dormir a noite inteira se você fizer isso, acaba sustentando uma cultura da culpabilização. O que significa? Você acaba por acreditar que é responsável pelo seu filho não estar dormindo bem. Ou porque você não descobriu algum problema de saúde que ele tenha, ou porque seu filho não está amamentando o suficiente, que ele tá ficando com fome, ou porque tá balançando antes de dormir, tá ninando demais, o bebê tem que dormir no berço, ou porque você tá deixando ele dormir no peito, seu filho tá fazendo seu peito chupeta, seu filho vai dormir mamando todas as vezes e ele vai querer isso sempre. Então você acaba se responsabilizando pelo sono do seu filho não estar como você espera. Porque tá muito relacionado com as expectativas que nós criamos. O que significa, na verdade, ter uma noite, dormir a noite inteira para você, mamãe? Significa que o seu bebê está dormindo bem ou significa que você está dormindo bem? Então a gente precisa pensar realmente o que significa esse termo dormir a noite inteira. Gente, é o seguinte, dormir
é para nós, seres humanos, como se fosse caminhar, respirar. Dormir é a mesma coisa. Eu mesmo nunca ensinei meu filho a caminhar. Ele, quando ele se sentiu maduro o suficiente, seguro para realizar o movimento da caminhada, ele andou. E respirar a mesma forma. Ele estava lá dentro da barriga, cheio de líquidos, não sabia nem o que era isso, e de repente ele respira sozinho. Dormir é da mesma maneira. E hoje a gente escuta de profissionais dizendo que você tem que ensinar o seu filho a dormir, que o seu filho precisa de aprender a dormir. Gente, hoje quando eu fui olhar alguns conteúdos no YouTube, até mesmo para vir aqui discutir com vocês, ouvir outras opiniões, porque eu também não fico baseada só na minha, e eu vi, gente, assim ó, a maioria dos vídeos falando sobre como ensinar o seu bebê a dormir, como tirar a associação negativa, como colocar o seu bebê para dormir direto no berço, como fazer o seu bebê dormir a noite inteira. Gente, quanto mais nós tentarmos afastar o jeito natural da criança dormir, mais a gente vai precisar ensinar. Porque dormir é natural, perto da mãe, com a amamentação disponível. Gente, isso faz parte da nossa genética. Por mais que nós evoluímos muito, a nossa genética não conseguiu evoluir na mesma velocidade que nós. Então, a gente é preparado para estar perto da mamãe, quentinho, num ambiente onde a criança se sinta segura, onde ela possa se alimentar quando ela tiver vontade. E aí, de repente, vocês querem que o bebê durma no berço, em outro quarto, sem mamar, e ainda 12 horas por noite. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui de um livro que eu li, que vocês até já devem conhecer. Vou até perguntar aqui. Quem aqui, que é mamãe, que já ouviu falar do livro Encantadora de Bebês? Vou esperar vocês me responderem. Quem aí já ouviu falar? Se já ouviu falar do livro Encantadora de Bebês, levantem a mão. Regis ficava super bravo quando me via lendo esse livro. Sabem por que ele ficava super bravo? Porque, gente, eu ficava paranoica, porque lá tinha tabelas de rotina. A Liliane já viu, Tamires também, oi amiga, que linda ver vocês aqui. Então, gente, aquele livro, ele é assim, pra mim ele considera que o bebê é um robô. Hoje eu tenho essa visão, porque o bebê ele dorme no berço. O bebê você não pode chorar a qualquer momento, que às vezes eles acordam, resmungam, choram 1, 2 minutos e dormem novamente. Que é a rotina que ela estabelece, ela não é voltada só para o bebê, para o bem-estar do bebê, para quem realmente está precisando naquele momento. Ele é voltado para o bem-estar da mãe. Ou seja, a gente entende que quando o bebê não dorme naqueles horários em que ela estabelece, quando ele não encaixa naquela rotina, nós, mãe, não temos tempo para descansar. Então eu entendi assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer minhas coisas se meu filho não dorme no mesmo tempo que tá aqui, se ele não faz soneca de 1 hora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar um banho? Como é que eu vou lavar o cabelo? Então, e aí ela dizia, ela tinha esse hábito de dizer que se a mãe pega, a mãe tá colocando mau hábito. Se a mãe dá o peito, ela sempre vai ter que dar. Usam a palavra escravização, que a criança escraviza a mãe. Gente, isso é muito pesado. Isso joga uma responsabilidade gigantesca em cima da gente. E ela é uma profissional, uma cientista, uma especialista, e ela acredita nisso. Então, quando eu lia esse livro, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito culpada, até que por fim eu desisti. Eu falei, não é isso que se encaixa aqui na minha realidade, porque quando a gente vai estabelecer qualquer tipo de hábito de sono, ele tem que ser algo em que se encaixa na nossa rotina. Então, gente, não adianta a gente querer treinar, a gente querer condicionar técnicas, métodos para fazer com que o nosso filho durma, porque isso, além de causar sofrimento, ainda faz tortura psicológica e reafirma a cultura da culpabilização, que é a mãe se sentir culpada por tudo, ou se quem está ajudando é responsável por aquela criança não estar dormindo direito. Ah, porque fulano foi fazer dormir e tava balançando. Gente, eu já fiz muito isso. Quando eu falo pra vocês, às vezes eu trago os meus exemplos, não é porque tudo que eu estou dizendo é baseado só no que
eu vivi. Não, eu trago isso para mostrar para vocês que eu vivi isso e ao conversar com outras mães, elas me contam a mesma coisa. Ah, porque a babá quando fez dormir balançando no carrinho. Ah, porque a babá quando fez dormir, deixou ele dormir na rede. E aí a gente acaba colocando culpa nas pessoas que estão sendo nosso apoio, sendo que, na verdade, às vezes aquele jeito que ela fez foi o jeito que a criança mais gostou, foi o jeito que a criança se adaptou. Então, o que realmente nós consideramos como boa noite de sono? Os estudos dizem que os bebês que são considerados como bebês que dormem a noite toda, aqueles que dormem até mais de 5 horas sem precisar de amamentação. Mas existem outros estudos que também dizem que é super comum que o bebê acorde de 1h30 a 2 horas. Isso à noite, gente. E tem que levar em consideração o ambiente em que o bebê está. Tem um livro que eu ainda quero tirar foto, fazer vídeo com eles e colocá-la nos destaques para deixar para vocês, que para mim deveria ser a Bíblia de toda família, de toda mãe e de todo pai. Que é o livro do Carlos Gonzagues, que se chama Bésame Mucho. Ele é, se não me engano, espanhol, argentino, alguma coisa assim. E ele me tranquilizou muito em vários sentidos quando se trata de criação com apego, que é isso que eu defendo. Pra mim, um bebê, uma criança precisa ser tratada com apego, com amor, com carinho, com respeito. E lá, quando ele tenta defender a cama compartilhada, que ele é um pediatra estudioso que defende a cama compartilhada, ele traz vários estudos que são contra a cama compartilhada, inclusive estudos feitos nos Estados Unidos. E ele diz que nesses estudos que ele trouxe, que ele coloca dentro do livro, tem algumas comparações que o bebê, ele dorme muito melhor quando ele dorme no berço. E ele faz o seguinte questionamento: será que o bebê ele está dormindo bem porque ele dorme no berço? Ou será que o bebê acordou e os pais nem viram? A primeira questionamento que ele faz sobre é esse. É em espanhol, a Renata acabou de falar aqui, ó. Valeu, Renata, obrigada. Eu amo quando vocês respondem as coisas que eu falo aqui, gente. E vocês não esquecem, não. Manda coraçãozinho aí pra mim, viu? É muito importante. Eu me sinto amada do lado de cá. Então, gente, voltando aqui pro Carlos Gonzagues. E ele fazia também o seguinte questionamento, que todos os estudos que foram feitos relacionados ao sono do bebê que dorme no berço são análises feitas a partir da percepção que os pais têm sobre o sono. Não é nada diretamente um estudo feito, não, esse bebê não acordou, ou através de exame, não. É tudo feito através do momento em que a criança chamou os pais, em que, às vezes, a criança pode ter acordado e os pais não viram. Entendeu? Então não está relacionado com o reflexo do que as crianças, do que os bebês fazem, e sim da forma como os pais percebem aquilo como um problema. Então, gente, a primeira coisa essencial pra gente reconhecer, entender, quando a gente vai falar de sono de bebê, é que o sono, ele não é uma linha progressiva. O nosso não é. Vocês imaginem um sono de bebê. O sono do bebê não é assim, ele vai melhorar sempre. Eu ouvi muito isso, né? Não, a partir dos 3 meses, 4 meses, isso vai passar. Ele vai começar a dormir a noite inteira, calma. Gente, pode ser que sim, mas a maioria das vezes não. Porque o sono do bebê, ele sofre reflexos de várias condições que estão relacionadas com o crescimento, com o desenvolvimento do seu bebê. Então, às vezes, num período de tempo, normalmente os bebês, eles passam por transições de sono de 3 em 3 meses. Tanto é que algumas consultorias do sono trabalham com esses períodos. Por exemplo, vendem consultorias de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, entenderam? Isso aí, é lógico que isso vem de um estudo, porque realmente, de 0 a 3 meses, o bebê tem umas habilidades, de 3 a 6 meses eles têm outra, a partir dos 6 meses eles começam a se alimentar. Então o sono, ele vai sofrendo alterações à medida que a criança vai desenvolvendo. Então não adianta você achar que o bebê está dormindo bem por alguns dias, que vai ser sempre assim, que vai ter dias que ele vai acordar mais vezes. E aí a questão é como você lida quando o seu bebê não dorme. Como você enxerga aquele momento, como você trata aquele momento. A gente desespera, a gente pensa que vai morrer porque tá cansado, a gente pensa que ele nunca vai voltar a dormir, a gente pensa que as nossas expectativas foram todas pelo ralo.
Então, é muito mais uma questão de lidar com os nossos sentimentos quando eles não dormem, lidar com o nosso cansaço do que realmente um problema que eles tenham. Porque isso vai acontecer, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Tem alguns estudos que trazem também que o nosso cérebro ele é capaz de se adaptar a esse momento de menos sono. E é aí que entra aquela rede de apoio para poder permitir que a gente descanse pelo menos uma vez durante o dia. Que a gente tenha essa rede de apoio, que a gente encontre uma forma de descansar, porque ninguém também é de ferro. Vamos pegar essa capinha de super-heroína, jogar ela lá no lixo. Eu já vesti a capa de super-heroína. Quem já vestiu aí? Achava que dava conta de tudo. Quem já vestiu a capa da super-heroína aí? Levanta a mão pra mim. Me dá um tchau, manda um coração, qualquer coisa. Fala assim, eu já vesti. Porque eu achava que dava conta de tudo, não queria ajuda de ninguém. Quando o Henrique não conseguia dormir, eu queria levantar e dar o peito e fazer, achar que era só eu que conseguia. Não deixava espaço pra minha mãe, pra minha tia, pro meu pai, pro resto da... Porque eu achava que eu que tinha que dar conta de tudo. Então, gente... Se o bebê está acordando bastante, pega essa capinha, joga ela no lixo, vai descansar, aceita que dói menos. Porque quando você descansa, você também tem condições melhores de atender seu filho durante as necessidades que ele tem. Hoje, inclusive, eu recebi uma pergunta lá na caixinha falando assim, mas meu filho só dorme no peito. Porque também existe isso hoje em dia, né? Essa questão de falar sobre associações negativas do sono. Gente, ó, esquece isso. Não existe esse negócio de associação negativa. Agora, o seu bebê ele pode se associar a dormir mamando, ele pode se associar a dormir sendo ninado. Aí vai do que é confortável pra você. Se você não se importa de deixar ele dormir mamando, esses dias mesmo a mãe falou pra mim, que tipo assim, ó, cachorreira fazendo barulho. Que tipo assim, ela não se importava se o bebê dormia mamando, que com o tempo, quando fosse necessário tirar, ela sabia que ia dar trabalho, mas ela sentia prazer nisso. Então, por que considerar isso uma associação negativa? Não tem necessidade disso, gente. Quando uma mãe vai ensinar algo que é ruim para seu filho? Ah, mas se você colocar ele para dormir com você, é uma associação negativa. O que é, gente? Associação negativa? Pelo amor de Deus, é cada absurdo que a gente ouve quando é mãe, é tanto pitaca, é tanta coisa feia que chega a dar dói ao ouvido. Aí, ó, a Rebeca tá aqui falando, no segundo eu rasguei a faca na capa, eu não esperei nem o segundo não, Rebeca. Eu já joguei minha capa fora desde o primeiro. Hoje, agora, se quiser vir todo mundo hospedar aqui na minha casa quando eu tiver o segundo filho, pode vir, porque era assim, gente. Era assim que antigamente funcionava. Por que hoje é tão difícil a gente ter mais de ter mais de 2, 3 filhos? Porque a gente não vive mais em comunidade. E até mesmo porque a gente quer a nossa privacidade, a gente vem mudando no decorrer do tempo. Então, a gente tem que aceitar ajuda sim, tem que aceitar que outras pessoas podem ajudar para que a gente consiga descansar, para a gente consiga atender todas as necessidades dos nossos filhos. Então, se você tem vontade de seu filho dormir com você, não considere isso associação negativa. É a forma que ele vai se sentir seguro para dormir. Deixe ele dormir. Se ele dorme mamando, sinta-se à vontade. Gente, vocês querem coisa melhor do que um peito para poder dar de mamar para neném? Pensa comigo para vocês verem. Eu já tentei quando o Henrique amamentava. Se você acorda e dá o peito, eles dormem em 10, 15 minutos. Se você não dá o peito, eles despertam porque ficam estressados, porque choram. Aí é 1 hora, 2 horas para poder conseguir pegar no sono. E isso tudo tem relação com aquele hormônio que a gente já falou para vocês desde a segunda live, eu acredito que foi sobre o choro. O cortisol. Quanto mais o bebê chora, mais o cortisol sobe. O cortisol não deixa dormir. Cortisol é o hormônio da luta e fuga. Se o hormônio da luta e fuga tá ativo, vocês acham que o bebê vai baixar a guarda para dormir? É claro que não. E já que eu estou falando aqui de cortisol, eu já quero começar a falar para vocês sobre fisiologia do sono do bebê. Porque a fisiologia do sono do bebê, pelo menos do 0 até os 4 meses, é muito diferente da nossa. E vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, que o nosso sono ele é complexo, ele é formado por ciclos. E esses ciclos, a gente fala que ele é o sono REM e o sono não REM, que está relacionado com os movimentos dos nossos olhos. Há muitos anos atrás, lá na casa de 1950, que pesquisadores descobriram que a gente passava por esses ciclos de sono. Esse sono não REM é o sono que a gente chama de quieto, é o sono que não REM, não tem movimentos oculares. REM é a sigla REM, significa Rapid Eye Movement, nossa.
Tô muito chique. Tem que melhorar o inglês. Tá ótimo, então. E o sono REM, que é o sono que a gente fala de sono agitado. É o sono que tem movimento dos olhos. É o sono ao qual a gente sonha. Certo? Então, o bebê também ele tem esses ciclos do sono. A diferença é que o ciclo do sono do bebê é um pouquinho diferente da nossa. Nós adultos entramos no ciclo do sono não REM para depois REM. É um ciclo, é um sono mais quieto, é um sono, a gente entra no estágio de sonolência, sono leve, e ficamos por esse sono um determinado momento até que o sono REM chegue. Nos bebês é ao contrário, eles entram no sono profundo depois, eles já entram logo no sono REM. Então, só pra gente revisar, adultos entram primeiro no sono não REM, depois no sono REM. Os bebês é ao contrário, primeiro sono REM para depois o sono não REM. Então é por isso que quando o seu bebê dorme, é interessante que você aguarde ali até algumas respirações. Tem gente que ensina isso, eu acho que funciona muito bem. Aquela primeira respiração profunda para que você vá colocar o bebê se você deseja que ele durma no berço. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, mas meu filho dormiu, parece que a hora que eu coloquei ele no berço tinha um spin e ele acordou. Porque provavelmente ele não entrou no sono mais profundo. Ele estava naquele sono REM, que é o sono mais agitado. Entendeu? Por isso que ele acordou assim que você colocou, porque ele percebeu que algo diferente que estava acontecendo. Ou seja, ele entra nesse sono não REM de forma rápida, mas é um sono que rapidamente ele acorda. E se quando a gente for fazer uma análise assim de quantidade... obrigada, Renata! E quando a gente vai fazer uma análise de quantidade, nos adultos o sono não REM, ele é menor, ele é maior, e o sono REM, ele é menor. E já nos bebês ao contrário, os bebês eles ficam mais no sono agitado, no sono REM, eles permanecem por mais tempo nele. Depois, à medida que eles vão se desenvolvendo, os sonos se igualam mais, mas no início eles ficam mais tempo nesse sono leve, por isso que eles acordam com tanta facilidade. E como eu falei pra vocês, o sono ele é composto por ciclos. O sono do adulto, ele dura mais ou menos de 70 a 90 minutos. Esse ciclo de sono não REM e REM. Já os dos bebês duram menos. Até, por exemplo, ali os 6 meses, de 4 até 6 meses, eles ficam em torno de 30 até 70 minutos. Ou seja, a cada ciclo, ele desperta e precisa do que o fez dormir novamente para dormir. Entendeu? Por exemplo, se ele dormiu mamando, se ele está habituado a dormir mamando, então quando ele acordar, quando ele passar desse ciclo do sono entre 30 a 70 minutos, para ele conseguir pegar no sono novamente, ele vai querer aquilo que fez ele dormir anteriormente. Gente, e o tanto que o peito, o tanto que o mamazinho deixa os bebês relaxados. Eles dormem plenamente ali no colo da gente. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho essa... De uns tempos pra cá, eu desenvolvi essa afeição pela criação com apego. Então, hoje, eu acho que é assim que eu vou criar meu segundo filho. Então, por isso que eu acho normal. Mas se vocês não quiserem que eles peguem que eles tenham essas associações, que não são negativas, mas são associações... Pode ensinar o seu bebê a dormir no berço. Na próxima live, eu vou trazer pra vocês dicas de como fazer com que o seu bebê durma no berço. Mas eu te garanto, dá trabalho, porque foi isso que eu fiz com o Henrique. Não é fácil, viu, gente? Então, eu quero trazer pra vocês agora os fatores que interferem na qualidade do sono do bebê. Eu enumerei os principais, mas se a gente for pegar caso por caso, sempre vai aparecer algo diferente, porque como eu disse, bebês não são robôs, os bebês são únicos e cada um tem aquilo que atrapalha mais ou aquilo que ajuda. E antes de começar a falar para vocês sobre esses fatores que interferem na qualidade do sono do seu bebê, eu quero pedir vocês para compartilharem a live, porque hoje nós chegamos ao número recorde de participantes ao vivo comigo sozinha e eu estou muito feliz com isso. Só que eu sou um poço sem fundo, eu vou falar o ditado certinho, tá, Regis? E eu sempre quero mais, porque eu acho que é um assunto muito importante. Então compartilhem aí, gente. Vou tomar uma água antes de começar a falar para vocês sobre os fatores do sono. Aliás, o que vocês acham que interfere na qualidade do sono do bebê? Vão me contando aí. O que vocês acham que interfere?
Alguém tem alguma sugestão? O que vocês acham que pode interferir no sono do bebê? Vamos lá, quem é as mamães que estão aqui? Renata, Tati, Rebeca, Lídia, Fabiana, Júlia. O que vocês acham? Daiane, o que vocês acham que interfere no sono do bebê? Então, a primeira coisa que interfere no sono do bebê é o ambiente. Sim. A Mariana colocou que dia agitado. Também. Gente, o ambiente ele interfere muito. E eu achava que o Henrique era um bebê enjoado, um bebê exigente. Muitas vezes me culparam dizendo assim que eu colocava ele, mas você só põe ele pra dormir no silêncio. Mas você só põe ele pra dormir no escuro. Não, gente. Eles nascem com essas características, assim como nós somos adultos e não gostamos de dormir na luz, não gostamos de dormir no barulho, não gostamos de dormir em lugares com muitas pessoas, com agitação, lugar confortável, eles também gostam. Sim, eles nascem com essas características. Entendeu? Não é alguém que, não somos nós que colocamos isso. Muitas e muitas vezes já me senti culpada, já me senti inferior, principalmente quando as pessoas falam assim: nossa, mas o meu filho, nossa, ele dorme em qualquer festa, não, dorme lá na igreja, naquela barulheira, nossa, tadinho, o senhor não dorme. Gente, eu escutei isso demais. E eu sei que muitas mães já escutaram também. Então, que bom, né? Que bom, graças a Deus que o seu dorme em qualquer lugar, que dorme com qualquer barulho. O seu filho é a normalidade, isso é bom. Não tem que ser algo de disputa, não tem que ser algo de competição entre as mães, o ambiente que o filho dorme, entendeu? Eu já fiz uma proposta aqui uma vez e sempre vou tentar fazer ela, que nós somos mães, temos que aprender a julgar menos as mamães. Aí, ó, a Jéssica tá aqui falando que ela já escutou horrores. Eu também já escutei, porque eu sempre quis colocar o Henrique pra dormir num ambiente confortável. E o ambiente confortável, ele permite que haja a recuperação do bebê, do nosso corpo. Gente, o sono, ele não é algo só... não, é um período que a gente precisa ficar lá dormindo só pra não trabalhar, só pra não divertir, só pra ficar à toa. Não, gente, o sono, ele é reparador. E o cérebro, bebê, ele está em amadurecimento. É a noite em que ele, no momento do cochilo, e a noite em que ele recupera, em que ele reafirma, em que ele treina tudo aquilo que ele aprendeu. Então, se ele não tiver um sono reparador, se ele não entrar no sono REM, que é o sono que permite com que várias conexões cerebrais aconteçam, que o nosso cérebro amadureça, então, ele não vai conseguir chegar nesse ponto de descanso. Ele vai dormir ali 1 hora e vai acordar com a sensação de que está cansado, de que não dormiu o suficiente. Doutora Adila tá aí que não me deixa mentir, porque médica, né? Também tem seu poder, sempre tem, né? Não é, doutora? Confirma comigo aí. Criança precisa dormir em ambiente confortável. Não é porque ele é bebê que ele tem que dormir no meio da balada, que ele tem que dormir em qualquer lugar, que ele tem que dormir no meio da bagunça, que o ambiente, a temperatura, gente, tem que estar agradável. Criança que dorme no calor dorme super agitada. Entendeu? Então o ambiente, ele é fundamental. Segundo item, amamentação. Esse aí também escutei muitas vezes. Já vi muitas mães dizerem que o seu filho não está dormindo bem porque, tadinho, seu leite não está sustentando. Tem que dar uma madeira, tem que dar a fórmula. Caí nesse conto aí, ó, meu filho desmamou com 8 meses, porque... Aí, ó, a Dita aqui falando, experiência da própria mãe de primeira viagem. Minha filha, a primeira viagem, ela é fundamental, ela nos ensina muita coisa. A segunda eu também ensino, mas a primeira eu acho que é fundamental. Então, gente, a amamentação, ela não faz com que o seu filho durma menos. Acredite no poder que o leite materno tem. Vou contar aqui pra vocês uma pesquisa que eu achei assim, ó, incrível, e prova tudo aquilo que a gente vem falando a respeito do quanto o leite materno ele é importante. Em primeiro lugar, porque o leite materno consegue passar para o bebê substâncias que dão mais energia e que também promovem o sono. É o que a gente chama de substâncias termorreguladoras, que também controlam a temperatura. O leite materno também traz fatores de crescimento. Ele traz o hormônio do sono, que é a melatonina. Ó, a Jéssica tá aqui me falando, ó. Nossa, eu acabei entrando com fórmula de tanto ouvir que meu bebê tava passando fome. Misericórdia. Ó, Jéssica, você não é a única. Pode estar aqui.
pode tocar aqui, porque eu também ouvi isso várias vezes e cheguei a dar mamadeira com essa intenção. Dei a madeira, continuo mamando e continuo acordando do mesmo jeito. Por quê, gente? Porque o leite materno, ele consegue passar para o bebê substâncias que vão tanto dar energia quanto trazer a sensação de que está escurecendo, de que ele precisa relaxar e de que ele precisa dormir. Eu tô olhando aqui no nome porque foram psicólogos da Universidade do Sul da Califórnia que fizeram um estudo e descobriram que o leite materno, ele é capaz de fornecer aos bebês sobre o momento do dia, porque eles não sabem, gente. Eles não sabem ainda assim que eles nascem o que é dia e o que é noite. O ciclo circadiano deles está todo bagunçado. Então, o leite da mãe, ele vai mudando no decorrer do dia. Na parte da manhã, o leite, ele tem bastante cortisol, substâncias energizantes que o bebê precisa para poder brincar, para se divertir. E à noite, o leite já está rico em melatonina, que é o hormônio do sono, quem dá aquele sinal de alerta de que, chegou de noite, o sol baixou, tá na hora de se preparar para dormir, para descansar. Então, gente, o leite, ele contém vários ingredientes que vão ser responsáveis pelo que eles chamaram de crononutrição, que o leite materno vai ajudar a programar a biologia circadiana do bebê. E aí vem outra questão, ou seja, os bebês que mamam fórmula, eles não vão ter acesso a essa substância, porque por mais que as indústrias de produção aí de fórmula láctea tentam aproximar o leite de fórmula, a fórmulazinha do leite materno, essas substâncias como anticorpos, como hormônios, como minerais, eles não conseguem colocar na mesma quantidade, na mesma proporção que tem no leite. Então, os bebês que mamam fórmula, eles não vão ter a mesma facilidade de pegar no sono, de dormir, do que os bebês que mamam no peito. E ainda tem mais. As mães que ordenham, que têm o hábito de ordenhar, é muito interessante que elas até especifiquem não somente o dia, mas também o horário em que ela fez a ordenha, para poder dar para o filho o leite que foi ordenhado de manhã, no período do manhã, no período do dia, e o que foi ordenhado à noite, para que ela forneça esse leite ao bebê à noite, para que até quando o bebê for tomar um leite ordenhado, ele receba as substâncias energizantes e as substâncias relaxantes, como a melatonina. Olha para vocês verem que interessante. E nesse estudo, eles perceberam que os bebês que mamavam leite ordenhado do dia à noite, eles tinham mais dificuldade para dormir. Então, vocês podem amamentar o filho de vocês sem medo de ser feliz. Aproveitem. A Renata colocou aqui, eu sinto triste até hoje. Eu não dei nada de leite, então eu não tive o prazer de amamentar. Renata, não se sinta culpada por isso, porque até... Ixi, eu coloquei os comentários aqui, agora não dou conta de voltar. Peraí. Não se sinta culpada por isso, porque o que acontece Aí, consegui. A gente sabe muito bem o quanto você, como mamãe que não amamentou, se sente culpada, o quanto você sente que não fez o suficiente, mas existem condições que realmente não permitam que isso aconteça. A gente sabe que não foi por falta de vontade, a gente sabe que não foi por falta de você tentar. Gente, a gente pode fazer muito, muito, muito pelo nosso bebê, mesmo não estando amamentando. Mamãe não é melhor ou pior porque amamenta. Combinado, Renata? Então não fica triste, viu? Combinado? Gente, doenças. As doenças também é um dos fatores que interferem na qualidade do sono do bebê. Os refluxos, algum outro tipo de doença respiratória, as cólicas também interferem na qualidade do sono. Até mesmo por isso, gente, que não adianta a gente tentar estabelecer uma rotina antes do bebê fazer 4 meses. A gente pode tentar organizar algumas coisas, mas não se assuste caso saia dessa rotina, porque com o bebê mamando toda hora, tendo crises de cólicas, passando por esse processo de estrogestação, de adaptação do meio ambiente, é muito difícil estabelecer, inclusive, até uma rotina do sono. Então, por exemplo, resfriado. Eu até coloquei aqui uma coisa muito importante, porque a gente não valoriza a lavagem nasal. A lavagem nasal é um negócio que ainda tem gente que é contra, que não se sente seguro, mas, gente, traz muitos benefícios. Que teve um estudo agora recente, até desse ano, que mostra que os bebês, eles não têm sinais de hipóxia, assim, de baixa oxigenação, nem de apneia e tudo mais,
Mas quando eles roncam, esse ronco interfere na qualidade do sono do bebê. Então por que a gente não fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico de manhã e à noite? Até mesmo nesse período seco, vale muito a pena, porque é um período onde a gente tem muita rinite alérgica, a gente fica muito em ambiente fechado, com urso, carpetes, ar-condicionado. Então a lavagem nasal ela é fundamental para poder proporcionar um bom sono para o seu bebê. Se o seu bebê não tem nenhum problema de saúde, se está amamentando direitinho, se está se desenvolvendo, às vezes você faz a rotina, dá tudo certo, mas você está percebendo que ele está roncando à noite, talvez esse ronco seja a causa dele não estar dormindo tão bem, ou de não estar estendendo o sono noturno aí pelas 5 horas, de estar tendo vários despertares. Outro motivo que causa preocupação nas mães são saltos de desenvolvimento. Gente, toda criança passa por salto. É um período ao qual eles aprendem habilidades de formas rápidas, como virar, como segurar o pescocinho, ficar durinho, que a gente chama, né? Sorrir, quando eles descobrem as mãos. Então, todo esse processo de aprendizagem, ele pode muitas vezes deixar a criança ansiosa, deixar ela mais agitada, mais irritada, e pode ser que ela durma mais. Esses saltos, se vocês forem olhar, vocês vão pesquisar, vocês vão ver, eu também vou falar sobre isso na próxima live, mas eles acontecem em períodos específicos. Inclusive, tem até um aplicativo que vocês podem baixar que vão falar em que se o seu bebê provavelmente está em algum salto de desenvolvimento. Então, ele vai acordar mais, ele vai precisar mais de colo, de carinho, de amamentar mais vezes. Até mesmo porque, como eu disse, à noite é o momento em que eles gostam de treinar as novas habilidades. É o momento que o cérebro gosta de repetir aquilo que ele aprendeu durante o dia. E então, por isso, ele pode acordar mais vezes. E um dos últimos motivos que eu coloquei aqui, o último motivo que eu coloquei aqui, pra gente poder encerrar, é a insegurança. E o bebê só vai se sentir relaxado, pronto para dormir, se ele estiver sentindo seguro. Se ele achar que o lugar onde ele está é um lugar onde ele possa relaxar, onde ele possa descansar, onde ele se sente confiante, onde ele se sente aceito, onde se sente amado. Se ele percebe, por exemplo, que a mamãe está muito cansada, que ela está muito nervosa, que ela está ansiosa, irritada. Gente, o bebê, eles são uma esponjinha, eles são muito perceptíveis. Eles percebem tudo, então eles veem que você está em estado de alerta e também ficam em estado de alerta. Esse estado de alerta, para ele, é compreendido como algo que traz risco à sobrevivência dele. Então, ele não vai conseguir dormir se ele estiver se sentindo inseguro, se ele sentir falta da mamãe, do calor da mamãe. Certo? Então, por isso que a gente tem que pensar direitinho se você realmente não quer levar o bebê para perto de você, porque ele pode ter mais dificuldade para dormir, sim. Então, gente, eu quero deixar uma frase aqui bem importante para vocês a respeito do sono, antes da gente entrar na parte de perguntinhas, tá? E até mesmo chamar, né? Vai que alguém quer participar. Teve uma perguntinha aqui, É verdade que existem alimentos que aumentam o leite? Então, sobre alimentação, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tô fazendo um material bem bacana pra gente entrar o agosto dourado falando sobre a amamentação. Mas existem, o leite ele é a base da água, então sempre que você aumentar a ingestão de água, vai aumentar a produção de leite, sim. Mas alimentos, eu acredito que não. E então, gente, eu vou deixar minha frase que eu queria falar aqui pra vocês, que é: tão importante quanto entender sobre os ciclos do sono é saber qual a sua reação quando o seu filho se recusa a dormir. Como que vocês encaram isso? Como que vocês levam aquele momento em que ele despertou? É um pensamento importante que vocês devem levar em mente. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês agora, nesse primeiramente sobre sono. Acho que deu pra gente entender bem direitinho como que funciona os sonos dos bebês, tá? E agora eu quero saber quem é que vai querer participar comigo para fazer alguma pergunta ou até mesmo trazer seu depoimento pra gente. Quem vai querer participar? Enquanto alguém se manifesta, a Silva, Martins Silva, tá aqui falando assim, a minha está tendo muita dificuldade para dormir, só quer ficar na cama comigo e mesmo assim não dorme bem. O que devo fazer? No próprio livro do Carlos Gonzaga, ele fala assim, que
eu só queria saber seu nome, que eu acho mais fácil. Ele fala assim que não adianta a gente querer levar o bebê para perto de nós, para a nossa cama, somente quando eles já estão tendo algum problema do sono. E o fato de você levar ele para sua cama uma vez ou esporadicamente não significa que ele vai dormir lá, porque ele pode estranhar também. Então, até a cama compartilhada, ela deve ser algo a criança deve passar por um período de adaptação. Entendeu? Então, se você coloca ele para dormir no berço e quando deu mais trabalho você levou para cama, provavelmente ele vai acordar mais vezes, ele não vai conseguir pegá-lo no sono profundo. Ou até mesmo, se as sonecas não estiverem boas durante o dia, ele também vai ter um sono mais agitado à noite. Certo? Ó, a Rebeca falou aqui, ó. O papai também pode participar na hora do sono. Aqui é o papai que faz dormir à noite e a hora do contato deles e do meu descanso. Muito bacana, Rebeca. O papai não só pode, como deve. Por aqui também a gente tem essa divisão de tarefas. O Regis, normalmente no sono noturno, um dia eu faço dormir, outro dia o Regis faz. Desde quando o Henrique era pequenininho, a gente sabia que nem todas as vezes ele estava chamando por fome. Então o Regis sempre tentava, às vezes ele conseguia e às vezes que não dava certo, eu levantava e iria ajudar. E isso contribui muito para o descanso da mamãe. Os pais podem ser muito mais ativos do que eles são. Rebeca, você quer contar alguma história pra gente? Thaís, meu bebê dormia melhor nos saltos de desenvolvimento. Não. Parabéns, amiga. Arrasou, porque o meu dormia cada vez pior na época dos saltos. Ó, boa noite. Eu estou adorando. Palmas para esse momento. Meu momento de glória é responder perguntinhas, gente. Adorei. Olha os olhinhos brilhando. Boa noite. Eu optei por amamentar para dormir, mas hoje minha filha tem 2 anos e estou muito cansada. O que posso fazer? Bom, gente, tem também assunto bastante extenso pra gente falar sobre desmame, mas a amamentação ela tem que ser algo prazerosa enquanto estiver sendo bom para ambos, mãe e bebê. Se você percebeu que não dá mais, então a gente precisa desenvolver algumas técnicas aí para falar de desmame, porque esse bebê nessa idade não precisa mais de mamar para dormir. Você pode tirar o foco, usar a distração para poder ele pegar de um sono de outra maneira. Vai dar certo desde o início? Não vai dar. Mas você precisa ser persistente, consistente, que uma hora vai dar certo sim. Muita paciência nessa hora, porque desmamar realmente é muito difícil. Ó, Thaís, toda vez eu fico na dúvida do nome dela, mas gente, acho que é Thaís mesmo. Thaís Camargo. Meu bebê dorme comigo desde o dia que nasceu. Eu não consigo tirar meu filho da cama. Eu preciso mais dele do que ele de mim. E isso é verdade. A gente precisa muito mais do contato deles, na maioria das vezes, do que eles precisam de nós. Muito bem. Que bom que você conseguiu se adequar, se adaptar para colocar seu filho na sua cama. Gente, tem alguém querendo participar comigo? Eu vou olhar aqui quem é que tá online, que eu vou chamar alguém. O que vocês acham? Cris, quer fazer uma perguntinha? Liliane, participa comigo. O que você acha? Vou chamar a Liliane. Vamos ver se ela vai querer topar. Acho que a Liliane, nós duas somos enfermeiras, então acredito que ela também tem alguma coisa muito importante e legal para trazer aqui pra gente. Vamos ver se ela vai querer participar. Se ela não aceitar, mandem solicitação aí, gente, se alguém quiser. Tainara, ótimo, mãe, obrigada, viu? Tainara, tá aí, eu chamei de Thaís. Ela já foi até na farmácia, só que como eu vejo o nome dela aqui, eu sempre fico na dúvida se realmente é ela. Bom, gente. Oi, ela! Não acredito! Que lindos! Arrasou, amiga! Como é que é o nome do príncipe? É o João Pedro. Fala oi, João Pedro, boa noite. Ô, Liliane, conta pra gente aí alguma coisa relacionada ao sono do João Pedro. Então, nossa, o João Pedro, eu tive várias experiências assim que me passaram não muito boas, que eu passei, mas na verdade eu só consegui assim que ele dormisse um pouquinho mais à noite depois que eu tirei o peito, que já foi com 1 ano e 2 meses. Uhum. Mas é maravilhoso amamentar. E eu passei assim por várias dificuldades na amamentação. Só porque o sono dele realmente só fluiu melhor um pouco depois que eu consegui tirar o peito, que eu desmamei. Que também não foi uma coisa muito boa, porque acho que a gente sente muito mais do que eles, né, nesse desmame. Mas o sono foi essa Com parte. certeza.
Seu relato, ele não é só seu. Você já deve ter conversado com outras mães justamente sobre isso. E existe mesmo essa relação de eles quererem estar mais perto, de pedirem mais o peito à medida que vão crescendo. E isso é super comum. Inclusive, todos nós devemos respeitar até os nossos limites. E se você percebeu que seria melhor para os dois, e se melhorou o sono, tá tudo bem, Liliana. Eu acho que a gente precisa disso, de um maternar mais leve, mais à vontade, onde a nossa vontade prevaleça e não o que os outros acham a respeito disso. Não é? Você gostou do nosso assunto de hoje? Achou que foi esclarecedor? Ficou alguma dúvida? Muito, muito bom. Eu falo sempre, olha, se eu ter esses ensinamentos. E eu agradeço muito. Você tá sempre aqui comigo. Eu fico muito feliz. Demais da conta. Eu que agradeço. Nossa, muito bom. Olha, se eu tivesse a informação que eu tenho... Hã? Eu amo assistir suas lives, todas com assuntos maravilhosos. Obrigada. Eu falo sempre, Liliane, se eu tivesse pelo menos um pouquinho do conhecimento que eu tinha sobre sono quando estava gestante, teria sido tudo muito mais fácil. Com certeza. Então, beijo, obrigada. Beijo, tá lindão. Beijo, obrigada a você, viu? Tchau. Até mais. Tchau. Joga beijo. Tchau. Só que eu acho que você tem que sair, Liliane. Tá bom, vou sair aqui. Espera, então, filho. Tá. Gente, adorei, tá vendo? Eu vou tentar fazer isso agora todas as vezes que a gente estiver aqui ao vivo, porque eu adorei ter a participação da Liliane. Quem sabe na próxima você vem, conta um pouquinho da nossa história. E é isso, gente. A live vai ficar salva. Nos ajude a compartilhar esse conteúdo, porque eu acredito que foi muito esclarecedor, foi muito bacana, foi de uma maneira bem leve. E aí, na semana que vem, a gente vai estar aqui novamente falando sobre rotina, sobre um planner, um diário, do nome que vocês quiserem dar. E depois a gente vai estabelecer isso do sono do seu bebê para poder facilitar, porque ninguém melhor que você, mamãe do seu filho. Oi, Cadídia, fica comigo aqui, viu? Sono é importante demais, sono do bebê é importante demais para quem está gestante. E aí, gente, na semana que vem a gente vai falar sobre isso e como eu estava dizendo, ninguém melhor que você, a mamãe do seu filho, para saber, para conhecer ele e saber o que vai realmente funcionar para melhorar o sono do seu bebê. Tem que vir arrumada pra live? Olha aqui, eu tô aqui, ó, do jeito que eu tava na farmácia, eu apareci hoje, gente. Rebeca, você pode preparar, que eu vou te chamar, viu? Gente, a Rebeca foi uma das primeiras pessoas que mais confirmaram o desejo que eu tinha no meu coração, que era de trabalhar com vocês, mamães. Foi a pessoa que acreditou que eu seria capaz. Obrigada. Gente, vou embora, chega. Beijo, boa noite, fiquem com Deus.